Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos, no vídeo de hoje, dar prosseguimento à nossa análise do direito administrativo, que eu estou destacando aqui para os senhores. Nós vínhamos tratando até o último vídeo do surgimento do direito administrativo, aonde restou ali consignado como marco teórico do surgimento do direito administrativo o advento do Estado de Direito. O Estado de Direito que foi influenciado pelas revoluções burguesas, pelas revoluções do século XVIII. E a que mais nos interessa aqui é a Revolução Francesa de 1789, Revolução Francesa. E no último vídeo eu havia comentado com os senhores que a Revolução Francesa ela estabeleceu limites à atuação do Estado. Estado que não encontrava nenhum tipo de limite. O Estado na monarquia, a monarquia fazia, o rei fazia o que bem entendia. E com a consagração do Estado de Direito, basicamente pelos ideais burgueses, pelos ideais dos revolucionários, se estabeleceu os limites que nós vamos passar a ver aqui nesse encontro de hoje. Então, o primeiro limite muito importante estabelecido na Revolução Francesa quanto à atuação do Estado foi a legalidade. A legalidade. O que significa a ideia de legalidade? O Estado passou a estar vinculado, ele só poderia atuar, portanto, se a lei previamente o autorizasse. Veja, não pode mais o Estado fazer o que bem entender. Não podemos mais conceber uma ideia de prática de um ato do Estado pela vontade do rei, a vontade do rei que era suprema. Então, o governo deixa de ser um governo do rei e passa a ser, portanto, um governo da lei, submetido à lei. Vejam, e aí acaba sendo, aqui por uma concepção russoniana, acaba sendo, portanto, a consagração, uma limitação que se impõe à atuação do Estado, uma limitação que é determinada pelo povo. O povo, então, que determina essa limitação, a forma adequada de atuação do Estado, já que as leis são aprovadas pelos representantes do povo no parlamento. Concepção russoniana da ideia lá do contrato social. Então, primeira concepção que nós devemos ter em mente, primeiro limite imposto pela Revolução Francesa ao modo de atuação do Estado, primeira característica, portanto, do Estado de Direito é a legalidade. Eu só quero destacar aqui com os senhores, botar um asterístico,
Porque essa ideia de legalidade, ela passa por diversas... Veja, nós temos nova concepção a respeito desse princípio da legalidade, e nós veremos quando do estudo do princípio da legalidade em si. Esse não é aqui o norte, o objeto central dessa nossa exposição nesse momento. Tá certo? Tá ok? Bom, vamos avançar então, vamos aqui analisar o segundo limite imposto pelo ideal revolucionário à atuação do Estado. E esse segundo limite próprio da Revolução Francesa é a ideia de separação de poderes. Separação de poderes, idealizada, aquela ideia de Montesquieu, a separação de poderes criada com a finalidade precípua de evitar a concentração de poderes em uma única pessoa, em um único órgão, para evitar com isso a arbitrariedade, o abuso de poder, uma concepção nitidamente montesquiana, de Montesquieu. A doutrina norte-americana, então vou até destacar aqui para os senhores isso. Nós temos uma concepção mais rígida de Montesquieu, me perdoem, apagar aqui, de Montesquieu, uma primeira concepção mais rígida, e temos uma outra concepção que é fruto da doutrina norte-americana, a ideia de check and balances, freios e contrapesos. O que consiste essa ideia da doutrina norte-americana, check and balances, freios e contrapesos? Os poderes do Estado, veja, tecnicamente chamado de poderes, né? O poder do Estado é uno e indivisível, ele se divide em diversas funções do Estado. Mas para fins didáticos, a doutrina costuma dividir em poderes, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Esses poderes do Estado, eles além de exercerem a sua função precípua, sua função própria, então o poder judiciário, a função própria de exercer jurisdição, poder legislativo, a função precípua de editar atos normativos gerais e abstratos, poder executivo, a função própria de praticar, de empreender o bem, interesse comum do povo. Bom, além da prática desses atos que fazem relação direta com a sua função precípua, cada um desses poderes do Estado, eles também praticam uma ideia, uma atitude fiscalizatória. Então, eles também fiscalizam o desempenho das funções por parte dos outros poderes. Veja, isso é muito claramente visualizado na ideia do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas como um órgão do poder legislativo que fiscaliza os atos do poder executivo. Até fazer aqui uma ressalva, na verdade o poder legislativo ele tem como função precípua, além da prática dos atos gerais e abstratos, as normas, também a fiscalização dos atos do poder executivo. O Tribunal de Contas é uma função própria do poder legislativo, tá? Mas decorre dessa ideia de check and balance. Também o poder judiciário exerce um controle nas funções desempenhadas pelo executivo e pelo legislativo, mesmo que ele tenha que ser deferente pelo aspecto democrático de legitimidade. E também o poder executivo, em alguma medida, ele fiscaliza e ele exerce influência também nos demais poderes, tá certo? Então, uma ideia de amoldamento, de acoplamento das funções do Estado. Há uma ideia aqui de maior equilíbrio, portanto, na concepção de check and balances. Bom, esse é o segundo limite, portanto, à atuação do Estado. Mas não para por aí. Nós temos ainda um terceiro limite à atuação do Estado, que é a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e
do cidadão. Logo após a Revolução Francesa, nós tivemos a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No que consiste essa declaração? É a promulgação, portanto, de uma carta jurídica, um documento formal que reconhece a existência de direitos titularizados pelo homem, pelo cidadão, a serem respeitados e promovidos também pelo Estado. Então tem uma função abstencionista do Estado, ele vai se abster de desrespeitar aqueles direitos, e também o Estado assumiria um compromisso de promover, de consagrar aqueles direitos estampados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui ficou errado. Do homem e do cidadão. Vejam, com o surgimento, portanto, destacar aqui, com o surgimento do Estado de Direito, esse Estado de Direito muito bem representado nesses 3 limites impostos pela Revolução Francesa, o limite da legalidade, o limite da separação de poderes e o limite da existência de direitos consagrados ao homem e ao cidadão afirmados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos aí o surgimento do direito administrativo, um ramo do direito público, um ramo, portanto, do direito encarregado de estudar exatamente essa relação que se estabelece. Então, aqui o direito administrativo tem como finalidade principal estudar a relação jurídica que se estabelece tendo de um lado o Estado e de outro lado o cidadão. Não um Estado fazendo o que quiser, um Estado limitado. Legalidade, separação de poderes, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Tá certo? Então, essa foi uma complementação da aula passada, a apresentação dos limites impostos pela Revolução Francesa à atuação do Estado. Tá certo? Bom, nós vamos seguir no próximo vídeo a análise desse momento ainda inicial do direito administrativo, a investigação do marco mais exato ainda, mais preciso ainda, do surgimento do direito administrativo, a investigação, portanto, de uma certidão de nascimento, momento exato aonde se pode afirmar ter ali sido criado o direito administrativo, porque falar em Revolução Francesa é algo ainda muito amplo, tá certo? Bom, então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.